Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limits e acabei de ver que o meu microfone está cheio de pó. Hoje estou aqui com o meu caro colega Francisco Bação para falarmos sobre o que toda a gente gosta, que é musculação e hipertrofia, e um conjunto de inutilidades cujo nome se chamam paddle, aerox, corridas, parecidas que dão dores, fazem-nos gastar ainda mais dinheiro e no fim dão-nos só uma medalha de consolação. Como é que estamos, Francisco? No paddle acho que nem isso dão. Acho que no No, paddle ou fica no no top nível em que 3 eu ou nem estou, medalha de consolação. no nível em que eu estou, naquilo nem de consolação vale a pena dar. É que os gajos da corrida ainda são simpáticos. É tipo, aí mano, demoraste duas horas para fazer 10 km, mega sedentário, mas toma lá uma medalha para vais para casa. Yeah, leva uma t-shirt. É, uma t-shirt. Mini update. Fui cortar a gengiva por causa do dente do siso na segunda-feira. Depois do nosso podcast na semana passada, para ir passar 2 ou 3 horas, comecei a sentir esta zona toda a inchar para caraças. E pô, é da chato, e assim, que achei que comia alguma coisa que me deu. Eu geralmente tenho esse trigger, tipo, quando eu como alguma coisa que meio que me cause ligeira alergia, com os dentes do siso bem inchados. Ok. E tipo assim, eu não comi nada. Esta merda só está a piorar ao longo do dia. Isto só está a piorar, só está a piorar, só está a piorar. Sexta-feira não dormi um cacete à noite. Tipo, a acordar com dores e o caraças. E eu assim, então, mas está tudo bem. De sábado tento marcar uma consulta de urgência para ver isto. Tipo, ok, está-se bem. Só arranjei segunda-feira. Bem, fomos cortar esta gengiva. Eu estava a pôr agora o gel. Estás a ver? Por isso é que estava a passar o coisinho. Porque Disclaimer, o isto é Francisco bué é da bom. patrocinado pelo gel. Temos que fazer um episódio de suplementos outra vez para meter lá um pouco a gel. Isto sabe bué da Underrated. bem. Isto sabe bué da bem. É ridículo. Eu comi mais Calorias disto do quase que zero. acredito. Calorias quase zero. Vai Nem faço funcionar. ideia. Nem Vai dar para faço os ideia. cravings. Ei. Mas amanhã temos aí uma photoshoot, portanto estou excited, só falta tratar dessa barbuncha e desse cabelo que não ficou bem tratado. A pessoa também não pode querer tudo, né? Então É, não pode querer estar seco e estar bonito. Ou um tá ou outro. tough. Também é verdade que seja dita, vou sempre para o seco, que o bonito não está fácil. Um gajo, E tu ao como é que menos estás podes feito? dizer, um gajo ou está seco ou está feliz, né? Yeah, é verdade, é verdade. Um gajo ou está E tu seco ou por está aí, como é que tens estado? bem. E a bombar. Hum, ver se este pé. Na altura que sair este episódio, provavelmente já estou com o pé ok. O que vou falar aqui da minha parte hoje, provavelmente já está a acontecer mais ou menos. Que é tipo, pessoal, portanto, até por aí estamos aí bem. E pá, yeah. É isso. Fim de semana vai ser dedicado a ganhar uns jogos de Fortnite. Portanto, nova Vamos embora. modalidade. Essa não tem conflito com a hipertrofia, portanto é mesmo top. Nem dá fadiga só nos dedos. Eu não preciso para nada. Só para carregar nos botões. E é isso. E até começo já com a introdução, que é. Hoje vamos falar sobre o que muitos alunos nossos fazem, o que o Francisco também faz, eu fazia antes de partir o pé, que é como é que nós organizamos a nossa semana, o nosso treino, com outras práticas desportivas. Ou seja, o que nós vos queremos passar hoje é como é que vocês podem manter um bom estímulo fadiga no treino de hipertrofia, tendo o mínimo impacto do estímulo fadiga que vão ter da modalidade que estão a praticar e alguns cuidados a ter para, não vou dizer para não ganharem massa, para não terem o risco de não ganhar massa muscular, mas no sentido de minimizar o risco de ser muito menos do que deveria. Portanto, tentámos otimizar isto tudo. E vou começar com o Francisco. O Francisco tem uma história muito triste. Fazia judo, depois kickboxing, fixe até aí, e depois de repente decidiu fazer paddle. Não sei o que A malta aconteceu. desistiu. Foi o boca gel e o paddle, de repente apareceu na vida de Bação. É uma história triste. Tenho que partilhar isto convosco. É um despautério, de certa forma, é um despautério. Vamos contextualizar. Eu inscrevi-me na altura no kickboxing quando estava a morar ali em Lisboa. Vou ser mesmo sincero, mesmo porque queria uma atividade fora do fitness, uma cena para desligar a cabeça. Eu sempre curti bem de judo. E desde que saí do judo, lembro-me de ir a pé para o ginásio e não sei o quê, tipo, a trabalhar. Todas as semanas, pelo menos 2 ou 3 vezes, eu pensava no judo. Estás a ver, tipo, a ausência daquilo na minha vida. Imaginar-me fazer qualquer cena, yeah.
como não tenho, não, lá em Lisboa não tinha propriamente condições para fazer judo, não tinha proximidade nenhuma, e o Mister Big onde eu treinava tinha lá o kickboxing. Já tínhamos feito uma ou duas vezes cenas de kickboxing lá no judo, curti bem da cena, estás a ver? Então inscrevi-me. Bem, na altura é muito diferente a exigência física do kickboxing para o paddle, sendo sincero, muito, muito, muito diferente. Mas foi uma gestão bem engraçada porque pá, lá está, é o momento do dia onde tu estás completamente desligado de tudo o resto. Porque se calhar para muitos ouvintes aí do outro lado, tipo, o ginásio pode ter essa conotação para vocês, e para nós também tem às vezes, mas muitas vezes também tem, e naquela fase onde eu estava tinha muita conotação de trabalho. Não conseguia ter aquela cena de lazer totalmente. Pá, e aqui em Setúbal, agora de volta a Setúbal, até tenho hipótese de fazer kickboxing, mas acabei por ir experimentar o paddle, olha, mais pela componente social, estás a ver? Na cena de tipo, tu no paddle é muito mais fácil de teres uma componente social um bocadinho mais forte do que propriamente no kickboxing. Que é mais aquela cena de acabaste o treino e voltas para casa, estás a ver? Tem uma coisa que para mim é fundamental que é a flexibilidade de horários. Que aqui o kickboxing não tinha. Geralmente coincide com horários onde eu quero estar disponível para fazer videochamadas com clientes, para dar feedback, porque é muito ali à altura onde muitos deles estão a treinar. Yeah. Neste momento vim parar aqui no paddle, ainda numa fase muito embrionária. Ainda numa fase muito embrionária, mas já tenho aí algumas coisinhas fixas para soltar hoje. Seja porque tive muitos alunos que também fizeram paddle, ou também fazem paddle e, portanto, temos esse cuidado da gestão. Seja porque, efetivamente, é necessário, principalmente se tu tens objetivos sérios no parte da musculação, do crescimento muscular e da definição, saber fazer essa gestão. E tu, meu caro, conta-me essas tuas peripécias de quem acha que a Aerox é uma cena adequada para a vida do ser humano. Epá, eu nem posso dizer isso, né? Porque eu pensei se vou fazer um Aerox para ver como é que é, né? Só pode ter aquele desafio. Conclusão, não fiz. Partiu o pé pelo caminho. Foi uma história de. Foi uma relação muito intensa e curta. Yeah. Basicamente, eu ao contrário do Francisco, a verdade é que eu gosto de fazer musculação, é algo que se encaixa na minha rotina, mas é um bocadinho como o Francisco. Não é tanto a questão de trabalho, mas não sinto que é algo que eu faço por hobby, não é tipo, isto é um hobby, é um lazer, é tipo, isto faz parte do meu trabalho, faz parte do que eu tenho que fazer. E apesar de gostar, e às vezes fazer algumas invenções no treino, gosto de ter uma componente um bocadinho competitiva, é o que eu sinto. Algo de ter que fazer melhor, ou ganhar alguém, ou algo desse género. Daí eu estar a jogar Fortnite agora. Somos 100 gajos, eu faço quase sempre top 10 e penso, porra, sim senhor, sou melhor que 90. E dá para ver nem correr é que eu fico. Sou fodido. E então liguei aqui um bocadinho mais às provas de obstáculos porque foi uma forma que arranjei de fazer um pouco de cardio sem ser aquele cardio tão contínuo e cíclico, tipo corrida, bicicleta. Especificamente estás ali a fazer 10 km. Qual é a piada de fazer 10 km do ponto A até o ponto B? Os obstáculos e o Aerox têm a parte fixe de tens um obstáculo por ultrapassar. Dá para ir com um grupo também um pouco mais lúdico. Por exemplo, quando eu parti o pé fomos fazer uma volta ao Alentejo, fomos fazer a prova, passámos em mais um dos restaurantes. Portanto, tem um bocadinho a componente competitiva e também essa de interação. E não é sempre aquela rotina e ter feito algumas, não se calhar de uma forma tão. Aí eu vou fazer todas as semanas, todos os meses, mas vou manter algum cardio e daí sim ter pensado nesse sentido para conseguir fazer estas provas. O que é que eu senti? É que é violento para o corpo, e tens que adaptar ao treino, sem dúvida nenhuma. A diferença estás a fazer 4, 5 vezes por semana hipertrofia, ou estás a fazer mais ou menos 4 mais um ou 2 destes treinos, tens que adaptar as coisas. Não só numa perspectiva de treino, mas também de dia a dia. Precisas mais 1, 2 horas, 3 horas para fazer isto. Ou seja, ires até ao sítio, tomares bem, quem toma, e, e voltares depois para onde estás a trabalhar ou fazer isso. E sinto que é aqui que às vezes há o desafio, na realidade, de como é que nós
conseguimos conjugar o que queremos, gostamos, sem ter impacto nos nossos objetivos. Porque, por exemplo, tanto eu como o Francisco, eu provavelmente tenho um objetivo mais de saúde e estético do que propriamente aí, quer fazer, sei lá, corrida abaixo não sei de quanto tempo. Ok, isso é fixe, mas não é o meu objetivo principal, portanto não é uma prioridade. Como é que eu conjugo isto com o treino de musculação? Eu gosto do que ele me dá, faz parte também do meu trabalho e quer ter resultados. Então é um bocadinho aí onde é que nós encaixamos isto tudo. Uma das coisas que eu sinto que vocês poderão fazer, isto numa perspectiva mais da Aerox, corridas, também um bocadinho os desportos de luta mal bem, é terem um horário fixo para o construírem. É como vocês falam nos outros podcasts. Tem um bloco na semana ou 2 blocos na semana e ponham na agenda. Se for uma questão de aulas, não sei se vocês, acho que vocês estão a fazer aulas de paddle, vocês mal bem marcam, fica na agenda, está marcado, tem que ir. Kickboxing, o judo, nós também temos um horário fixo. As outras que nós não temos bem um horário fixo, convém fazerem na mesma, na vossa agenda, porque senão o que vai acontecer é ou vão saltar esse treino ou vão saltar o treino de musculação. E aí é que a coisa começa a não ser tão interessante no sentido de começam a haver uma overlap dos dois treinos ou começam a faltar um e ao outro. Nem tiram o melhor de um lado, nem conseguem ter uns resultados fixos do outro. Porque o que eu sinto é que se fores para fazer uma coisa destas, mesmo que seja de uma forma lúdica, dedica-te minimamente. Se tu fores aprender a tocar guitarra, tu não vais aprender a tocar os Dunas e arrumas a guitarra. Queres aprender mais umas coisitas, tipo, se calhar não vais ser o próximo Jimi Hendrix ou o novo guitarrista dos Guns N' Roses, mas queres saber tocar umas musicasitas, fixe. E que é a mesma coisa, queres fazer, ok, quero conseguir fazer este obstáculo de uma forma fácil, quero conseguir fazer isto sozinho, quero conseguir fazer um jogo de paddle durante 1 hora em vez de perder em 20 minutos ou meia hora. Dá um bocadinho por aí, então, ok, vou conjugar isto com o treino de musculação. Não sei se vocês já teve, mas vou passar aqui um bocadinho a palavra, que é, além da dificuldade inicial de vocês conjugarem as coisas, uma coisa que eu noto, especialmente em conjunto, mais no paddle, e às vezes algumas pessoas começam a fazer algum tipo de modalidade de endurance, é pequenas lesões. Tipo, não te preparaste minimamente para aquela modalidade e de repente dói tudo. Não sei se vocês já começam a ter cotovelo de tenista e... Pá, ainda não muito, porque. Não muito, não de todo. Porque é bem embrionário. Eu, neste momento estou a fazer uma aula por semana, Ok. estás a ver? O que não é nada intenso. Aliás, a semana passada foi a única semana que eu não consegui fazer aula por incompatibilidade de horários. Estás a ver? Ele estava bem apertado e aqui vou-lhe apontar o dedo. Ele demorou bem de tempo a responder. Eu tive que mandar 3 vezes mensagem para marcar o horário. Pá, e tu marcares-me, tipo, mandares mensagem quinta a pedir-me vaga para sexta, pá, é bué da tough. Eu tenho a sexta cheia de reuniões ou assim. Também já estamos a precaver isso. Estamos a precaver isso. Mas neste momento, por acaso, não é uma coisa que tenha tido. Mas de quando fazia kickboxing, mais. Muito mais. Cena de dores, quer seja no cotovelo, quer seja no ombro, principalmente no ombro direito. Até era mais contraturas do que outra coisa. Estás a ver? Mas mesmo já me aconteceu uma semana onde fiz 3 momentos de paddle sentir o desgaste do cotovelo, efetivamente. E aí, por exemplo, no meu caso, foi uma coisa extremamente interessante e que eu até tenho que fazer com alguns clientes, é evitar os lockouts. Ok, se tu sabes que este é o momento em que te gera dor e há semanas em que tu tens, se calhar, mais jogos de paddle ou tens mais momentos disso ou não estás a dormir tão bem, porque obviamente há pessoas que, pronto, tu tens a tua prática desportiva e é sempre aquelas 2 ou 3 vezes por semana. Mas há outras que, por exemplo, do paddle, ou às vezes malta que gosta de correr, pá, às vezes acontece tipo, eu faço 2 ou 3 vezes por semana, mas esta semana vou fazer 5 ou 6, porque surgiu. E nem é sendo no mesmo dia, né? Uma Yeah. semana é tipo segunda e quarta, a outra é tipo terça e sexta, E de às vezes repente pões a tudo semana seguinte é junto. todos os dias. Yeah. Uma das coisas que eu gosto de ter é sempre a possibilidade de haver uma reação. Teres um plano que seja reatível? Não, reatível. Que Relativo. seja, que tenha uma capacidade de reação ao que está a acontecer. Uhum.
Portanto, às vezes é uma componente técnica, lá está essa questão da amplitude. Por exemplo, muitas vezes dor a esticar o cotovelo por completo. Ok, então e se nós pudermos fazer os teus exercícios de tríceps, de press e fins, sem fazer o lockout, sem fechar aqueles últimos graus. Tu vais buscar no mesmo imenso estímulo, mas às vezes é aquele último grau que te causa desconforto. Não fazemos o lockout, vamos praticamente até lá, mas não o fazemos. Outras vezes, mais na parte da corrida, até, o quem joga futebol. Yeah, o exemplo do futebol é bem engraçado, porque às vezes tipo, faço o meu futebol com a malta do trabalho à quinta-feira, mas depois de repente, pá, olha, esta semana há 3 jogos. Yeah, Ok, tipo mini então, liga. realmente, o que eu... Mini liga. Yeah, 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 é Champions, Taça de Portugal e Liga. É o que eu lhes digo. Meu amigo, parece o Vitória. Tu pareces o Vitória. Porra. Só estou a perguntar se tu vais sair à noite antes do jogo. Isso é importante. Se não fores sair à noite, antes de sair depois é de amador. Mas tens que sair antes. Quinha a beber whisky antes do jogo. Mas uma coisa muito fixe que nós fazemos até nesses casos, particularmente do futebol e da corrida, o desgaste das pernas nota-se. É tu tens a possibilidade ou de realocar o teu trabalho de pernas para o outro dia da semana e eu planear o teu treino de acordo com isso. Ou simplesmente termos aqui a possibilidade de, ok, se tu vais ter este desgaste todo, o exercício ou o teu desporto é muito importante para ti, portanto, é mais importante para ti tu estás bom para jogar futebol do que o crescimento muscular das pernas dessa semana. Ok, se calhar podemos abdicar um bocadinho do trabalho de pernas essa semana, dependendo do teu objetivo, podemos se calhar aproveitar esse tempo que não vais gastar nas pernas para treinar outros músculos que não consegues dar tanta atenção porque só tens 1 hora para treinar e haver essa adaptabilidade do plano. Estás a ver? Yeah, acho que o ponto-chave aqui é a tal história de evitar quase como fossem duas coisas separadas. Ok, futebol é uma coisa, musculação é outra, eu faço isto, outra é outra coisa. Elas interferem, não estou a dizer em termos de ter resultados literais, tipo efeito de interferência, que é uma coisa enorme, não estou a dizer isso, até porque a maior parte de nós muitas vezes nem faz no mesmo dia, Uhum. efeito de interferência é muito baixo. Agora, tu acumulas fadiga, se fizeres um bom treino de um lado e do outro, acumulas fadiga. É normal teres pequenos toques porque os teus tecidos, articulações também recebem parte do stress de ambos os treinos, portanto também têm que recuperar. E depois é pensar um bocadinho no teu dia a dia, como é que é a nutrição, como é que é o meu sono, como é que eu estou a nível de stress. Ok, isto tudo depois vai ter um impacto em termos de bola de neve. Quando nós temos que falar destes pontos e como é que organizamos o treino, temos que ter noção que eles têm realmente alguma interferência no sentido de, ok, a fadiga que eu vou ter num, posso vir a acumular no outro. Portanto, pontos importantes aqui, passando um bocadinho também para a componente prática de terem atenção, que é quais são os músculos muito recrutados. Vocês, por exemplo, no paddle, provavelmente ombro e cotovelo são os que sofrem mais com isso. Portanto, como é que tu vais gerir o volume ou os movimentos que tens ao nível do treino de musculação? E nas outras modalidades, faz no mesmo. Qual é a musculatura que tem um grande impacto ou que é muito recrutada ao nível, por exemplo, da corrida, do aerox, algumas provas de obstáculos? Não no sentido de, ok, se eu estou a recrutar isto, tenho que baixar o volume, mas no sentido de, ok, se eu estou a recrutar esta musculatura também nesta modalidade, qual a intensidade e volume que eu estou a recrutar, como é que eu vou adaptar, seja para mais, seja para menos, ao nível do treino. Porque é que eu digo mais e menos? Se calhar, se estivermos a falar especificamente agora, por exemplo, aqui no paddle, eu se calhar vou ter que adaptar um bocadinho exercícios de tríceps, o volume que eu estou a dar de tríceps ou de ombro, porque realmente são movimentos explosivos, há um grande recrutamento de fibras tipo 2, que são as que também vão ser recrutadas no treino de musculação, mas se formos falar na componente de corrida, a maior parte das que são recrutadas são as fibras tipo 1. Mas o tipo de recrutamento delas é naquele tipo de grau de amplitude. Já vou ter que trabalhar os outros graus de amplitude e arranjar a forma de estimular fibras tipo 2. Fibras tipo 2 são as mais fortes, falando assim de forma generalizada. Como é que eu vou fazer isso agora no treino? Algo, por exemplo, se vê, e daí eu aconselhar-vos a, se querem fazer essa prática desportiva, nunca fizeram, não têm bases de treino, informem-se com alguém, tenham um PT, ou leiam um bocadinho na net. Porquê?
Porque há exercícios que convém que vocês comecem a incluir ou antes do treino ou no treino de musculação. Quem faz corrida, se calhar convém ter um bocadinho de pliométricos. Se calhar convém incluir calf raises em alguma parte do treino com boas amplitudes para reforçar também essa parte muscular. Yeah. E perceberem, ok, então onde é que eu vou incluir as coisas? E eu digo literalmente isto, e para terem noção da importância, não no sentido de vou ser o próximo campeão do mundo, mas no sentido de quero ter resultados a nível de hipertrofia, quero estar bem, porque se eu me lesionar nem faço a modalidade, nem faço o meu treino de hipertrofia. Portanto, como é que eu giro isto? Por um lado aqui estou a dar o exemplo, tenho que se calhar dar um pouco mais de volume em termos pliométricos e de calf raises, portanto gêmeos no treino, com boas amplitudes, no caso, por exemplo, pessoal que faça treino de corrida, mas se calhar para uma pessoa que faça, vou dar o exemplo Aerox, ou mesmo o paddle, se calhar é tal história, tenho que reduzir um bocadinho o volume ao nível do ombro, porque se eu vou estar a dar um volume muito perto da falha, ao nível daquela musculatura, eu vou chegar ao treino e vou estar massacrado esses músculos, a probabilidade de fazer asneira, ao fim de 3, 4 meses começar a ter algumas dores, aumenta. Então, ok, então vou ter que gerir isto. Para ter um pouco de noção então como é que podem fazer isto. É algo que eu digo, quando querem manter o treino de hipertrofia o melhor possível, verem onde é que eu posso adaptar, mexer no volume, seja para cima, seja para baixo. Sim. E até teres, de certa forma, acho que até pode ser interessante tu também veres isto do ponto de vista nutricional. Ou seja, tu estás a falar aqui da componente do volume e muito, muito, muito bem. Mas tu também podes ter aqui uma organização da forma como tu distribuis a tua alimentação, seja diária, seja semanal, coerente com esses períodos de mais ou menos desporto, mais ou menos ginásio. E isto não significa que tu olhes sempre com. Muitas vezes há aquele preconceito de dia de treino, dia de descanso e teres de ter calorias diferentes. E eu acho que às vezes isso pode ser útil, sim, principalmente se tu és uma pessoa que treina, por exemplo, se calhar só 3 vezes por semana e é bidiário nesses 3 vezes por semana, porque o teu dia de ginásio é o mesmo dia de Aerox, ou de Yeah. Paddle, ou de Fortnite, Ou não? A seguir vou me dedicar a isso. né? Mas para a maioria de vocês vão ter uma forma de exercício todos os dias, pelo menos. E acho que acaba por ser, em vez de tu teres que estar a ter duas dietas diferentes e às vezes teres que estar a oscilar. E outra coisa também tramada aqui, às vezes tu estás a pensar e treinar, estás a comer mais por causa disso e de repente não vais treinar e agora já comeste a mais. Ok, que é que é a tua necessidade nutricional porque se tu treinas 5, 6 vezes por semana, para um dia de descanso é um dia de recuperação. Tens na mesma elevadas necessidades nutritivas que tenham quase que ficado em déficit do dia anterior. Yeah. Então nós temos essa capacidade também de não esquecer isso. Se estamos a falar de um cenário de bidiários, pá, muito provavelmente aí sim começa a fazer muito mais interessante, a tornar-se muito mais necessário a gestão da crononutrição, portanto, do momento do dia em que tu comes determinados nutrientes, o número de refeições que fazes, tais histórias de índices glicémicos e cargas glicémicas e velocidade de absorção dos hidratos e o tipo de hidrato que comes, aí sim é quando começam a fazer bastante mais sentido. Mas acho que era bastante importante termos aqui esse. Queria só deixar tipo esse pouco da alimentação, não esquecer esse ponto também. Antes de atacar aqui o teu ponto seguinte, e agora no meio disto esqueci-me completamente o que é que me tinhas perguntado. Tinha aqui Eu, apontado, tipo, não esquecer isso. eu literalmente estava nessa questão de adaptar volumes, seleção de exercícios, no modo a garantir o estímulo hipertrófico que queres ter. Eu pensaria sempre numa perspectiva de usar o ginásio e de selecionar exercícios que de certa forma te poupem a ação repetitiva que tu fazes no teu desporto. Ou seja, se tu fazes muito agachamento, o teu exercício tem muitos wall balls, estás a conciliar ginásio e crossfit, por exemplo. Provavelmente eu não te vou massacrar com mais agachamento, exatamente do mesmo padrão que tu estás a fazer, mas sim o que é que tu não estás a fazer no teu desporto que precisa de ser complementado no ginásio. Não usar o ginásio como uma repetição, mas sim como
Vamos aproveitar que é um ambiente mais controlável e que não tens a necessidade da skill técnica do desporto para podermos trabalhar esses músculos, mas com uma sobrecarga diferente ou com um sobreuso diferente. Exatamente para não entrar, lá está, na questão do sobreuso, de ser sempre o mesmo movimento. Estás a ver? Muitas vezes, uma das questões que eu gosto de ter em atenção é a utilização de pré-exaustão. Para quem faz mesmo muito desporto e acaba por sofrer muito desgaste articular, mais até do que empurrar muito volume, é ok, como é que eu consigo obter o máximo de estímulo possível com o mínimo de desgaste articular? Porque, por norma, tu já vais buscar imenso desgaste articular à prática e é onde eu quero que tu vás buscar. Quer dizer, não quero que o vás buscar, mas é onde eu aceito que, se é para desgastar os teus tecidos, que seja na prática desportiva. O ginásio dá perfeitamente para conciliar e fazê-lo de outra forma. Então, muitas vezes, técnicas de pré-exaustão, um trabalho, muitas vezes, de sanduíche de isolados. Portanto, utilizar os isolados antes e depois dos compostos. Procurar, a meu ver, do ponto de vista da seleção de exercícios, procurar exercícios que te ofereçam um bom estímulo, mas que não te deixem tão cansado que tu fiques inútil o resto do dia. Tipo, se é uma pessoa que está à vontade, não tem um exercício ao final do dia, não tem mais desporto, pá, eu não tenho problema nenhum no mesmo treino tu teres peso morto, agachamento e split squat. Pá, que se calhar para muitos homens, mulheres têm mais capacidade de tolerar isto, mas para muitos homens, se tu fizeres um bom RDL, já ficas todo roto, já nem sabes como é que te chamas. Se a seguir fizeres o agachamento, ela pode chamar o nome do outro, tu já nem te apercebes. E se eu ainda te digo um split squat, tu vais preencher e vais mandar para o caraças. Portanto, se tu não tiveres nenhum treino ao final do dia, tudo bem, posso dar esse tarião. Agora, se tu a seguir ao final do dia ainda vais fazer outra cena qualquer, se calhar preferia, em vez disso, dar-te mais leg extension ou mais leg curl, porque te vai poupar um bocadinho esses tecidos. Pô, vejo a situação, especialmente se queremos aqui tentar maximizar a situação e pedir que haja aqui o impacto, ou seja, o impacto no sentido de não vou estar a ganhar tanta massa muscular e estou a perder performance, ou a minha performance está sendo tão interessante, entrando no sentido de, ok, primeiro, como que falou no início, como é que é a minha organização da semana, consigo separar os treinos de dia, ou horários, por exemplo, ok, nem toda a gente vai fazer bidiários, mas que há até algumas pessoas que é mais fácil, mesmo para quem tenham filhos e mulher, olha, terça e quinta é o dia que eu vou ao ginásio e treino, por exemplo. Os outros dias eu levo as crianças à escola, estou a dar um exemplo à toa. Yeah, yeah, yeah. Mas, por exemplo, ou então conseguem separar os dias, dizendo, ok, eu treino ao fim do dia ou no início do dia, e um dia é o ginásio, outro dia paddle, outro dia ginásio, outro dia paddle. Pronto. E será uma boa forma de vocês organizarem a cena, do género, dar o máximo de tempo de descanso em cada sessão. E depois verem de que forma é que vocês conseguem complementar as coisas ou organizar um bloco de treino. Ou seja, se eu estou num período em que estou com um bocadinho mais de intensidade, um bocadinho mais de foco nesta modalidade esportiva, ok, se calhar em termos de hipertróficos vou-me focar no grupo muscular oposto. Se estou numa altura em que estou a dar uma grande subcarga de corrida, de exemplo, se calhar o trabalho ao nível de pernas é mais um trabalho complementar, de ajudar-me a manter a performance, de minimizar o risco de lesão, e vou aproveitar e vou dar mais foco nos superiores. Se estou num período em que, sei lá, paddle ou kickboxing ou natação e que, por exemplo, estou a fazer um volume muito grande ao nível de superiores, ok, se calhar neste bloco, nestas 3, 4, 5, 6 semanas, vou aproveitar e vou dar mais foco nos inferiores. O trabalho que faço ao nível de superiores é o volume mínimo efetivo, portanto o mínimo para evoluir, e muito trabalho complementar de articular, por exemplo, natação a uma grande focada ao nível dos ombros, portanto como é que eu consigo complementar esse trabalho de forma a evitar aqueles pequenos ardores, cansaço. Ok, como é que eu posso fazer isso? E então tenho o melhor dos dois mundos, que é mantenho a performance no, continuo a desenvolver esse grupo muscular que está a ser mais cortado naquela altura derivada da modalidade que eu estou a fazer, e foco-me um pouco mais no outro. O ponto-chave aqui depois de terem atenção, e para todos os efeitos aplica-se a tudo. Nós falamos aqui um bocadinho de hipertrofia, temos logo um mapa todo na cabeça que é que vocês, quando querem garantir ambos os mundos,
tem que ver, sabendo que a hipertrofia é levar o corpo perto da falha muscular, gerar o máximo de tensão possível nos tecidos, ou as necessidades para melhorar na outra modalidade. Ou seja, a necessidade é uma modalidade muito técnica, mas tem um pouco impacto no corpo. Não é assim tão técnica para teres uma performance minimamente boa, mas tem um impacto grande ao nível de uma articulação. Ok, então como é que eu agora conjugo isto? Como é que eu consigo construir muscularmente nesta zona, dando lesão, minimizando subcarga. E atenção que eu aqui também estou a incluir a componente cardiovascular às vezes. Se calhar no treino de hipertrofia terem outra modalidade é fixe, porque mal ou bem paddle, natação, aeróbics, desenvolves essa componente sem ter que estar a fazer uma hora de passadeira. Yeah. Por outro lado, é algo que vai ser, como foi a dizer, vais gastar mais energia, vai ter também impacto ao nível muscular, quando estamos aqui diretamente de musculação, portanto temos de ter outro cuidado. Pode-vos trazer bom, pode-vos trazer mal nesse sentido. Como é que vocês conseguem conjugar isto? Onde é que eu consigo dar prioridade ou foco num grupo muscular ou no outro? Vou dar o exemplo de Francisco. Esta semana não consegui marcar o treino de paddle. Ok, se calhar esta semana falo com o meu treinador ou eu mesmo. Ok, fiz este treino de peito que tem 10 séries, que vou fazer 11 ou 12. Porque, olha, não vou ter o volume que vou ter na modalidade, então vou aproveitar para dar um bocadinho mais de volume ao nível de musculação. Sabes que é exatamente. Eu não me tinha contado, eu não queria partilhar isto aqui, mas ahm, eu ando a correr todos os dias nos últimos 3 anos, é por isso que eu não treino pernas. Não, mas por acaso estavas a dizer isso, eu estava com isto guardado aqui, eu não posso esquecer desta merda. É um segredo, António. Lembras-te, sabes aquele gajo que ganhou a maratona com máscara? Sim, Pois, eras tu. pois, eu avisei, Deadpool do Sado, Deadpool do Sado. Pá, é engraçado. Agora perdi-me. Eu estava aqui a segurar, era isto e outro ponto. E outro ponto. Aí, tu tinhas falado disto. Aí, a fogo. Eu estava a tentar segurar os dois ao mesmo tempo e não consigo. Estás a ver multitasking masculino, não Tens que funciona. arranjar um bloco de notas. Tu falaste. Ah, já sei. Queria dar aqui o Devil's Advocate, que é, por acaso, é engraçado sobre a fase quando eu estava a fazer o kickboxing. Também uma as duas horas que eu estava a querer mais focar era nas pernas, era o quadríceps e no tronco era maioritariamente costas e ombros. E efetivamente a cena que eu mais senti dificuldade foi logo os ombros. Conciliar o kickboxing com o trabalho de ombros. O que é que resultou particularmente bem e que acaba por acaso é engraçado, eu tenho muitos alunos que praticam paddle ou ténis e que também querem desenvolver bastante ombro. E se por um lado eu acho que a recomendação que tu deste é a mais segura para a maioria das pessoas que não têm uma otimização de planeamento, porque é muito mais fácil fazeres merda do que acertares aqui. Estás a ver? E acho que vos gasto bem da bem. Mas uma das coisas que eu me lembro de ter tido a reunião, quer seja com o João, quer seja com o Miguel, que foram dois desses alunos que trabalhavam, um deles ténis e o outro paddle, e queríamos crescer ombros, foi um bocadinho explicar-lhes isso. Ok, isto vai ser possível de conciliar ambos os focos, mas vem primeiro de uma boa organização da tua semana e vai ser preciso uma paciênciazita tua no início. Porquê é que eu estou a dizer isto? Se estás a começar o desporto, pá, por favor, dá-te pelo menos ali um mês de experimentar esse desporto até o teu corpo se adaptar. Porque aí eu próprio também passei por esse erro, que foi no kickboxing, bora, segue jogo como se nada fosse, é só reduzir um bocadinho o volume. Passada a primeira semana, estava todo roto, contraturas não sei o quê, pelo efeito novidade do kickboxing. Se tu já estás a praticar esse desporto há algum tempo, ok, já está encaixado na tua rotina, agora é que queres mudar a parte da musculação para focar os ombros, é mais fácil. Foi o que aconteceu, quer seja com o João, quer seja com o Miguel na altura. O que é que nós fizemos? Eu começaria, imaginando que tu queres crescer ombros quando estás a jogar paddle ou que queres crescer pernas quando estás a correr bastante. Primeiro, não é o cenário ideal, mas é execuível. Está bem?
o pernas e correr bastante, vai ser muito mais duro. Porque vais sentir mesmo o cansaço quando vais correr, as pernas pesadas quando vais correr e vice-versa quando vais treinar. Mas seria muito do género, experimenta em vez das duas uma, se tu tens poucas aulas desse desporto por semana, se tens duas aulas ou menos, ou dois momentos ou menos desse desporto por semana, eu até diria, ok, tens dois momentos aí, podes ter dois treinos duros, volumosos, se necessário, para esse músculo que queres crescer. Portanto, seria, ok, tenho duas corridas, tenho dois treinos de perna também. Mas se calhar tentar afastar o máximo possível ou espaçar o máximo possível as corridas dos treinos de pernas e garantir sempre um dia de descanso antes do treino de pernas. Vais precisar disso. Idealmente um dia de descanso e uma refeição pré-treino do dia anterior bem reforçada. Porque a corrida acaba por ser muito glucodependente, vai-te queimar muito glicogênio. Por outro lado, se não estamos a falar tanto disso, ou tu tens mais sessões, imagina, jogas futebol todos os dias, ou corres quase todos os dias à noite e queres na mesma focar pernas, como o teu stress do desporto é muito frequente ao longo da semana, o stress, ou seja, o cansaço induzido pelo desporto, chamemos-lhe assim, eu até, em vez de procurar um ou dois treinos de pernas pesados, grandes, eu diluiria. Não teria problema de estar a treinar pernas quase 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana, mas bué diluído. Porque também, ok, tu consegues ir buscar um estímulo hipertrófico quase todos os dias, mas é suficiente para gerar um estímulo, mas não é desgastante o suficiente para te estragar a corrida à noite. Nem para ser estragado pela corrida da noite anterior. Então, uma das coisas que fizemos, e que eu próprio agora também vou fazer entrando nesta próxima fase, provavelmente quando este podcast sair eu já estarei nessa fase, aquela fase do meu ciclo menstrual em que eu sou um chato do caraças e não se cala, do Francisco Bassal, prazer. Uma das cenas que vamos fazer efetivamente é dar muito mais frequência aos meus ombros, independentemente do número de paddle. Eu vou fazer pelo menos uma aula, idealmente aula e jogo por semana e potencialmente mais um jogo, portanto, 3 sessões semanais, mas eu vou distribuir o meu treino de ombros ao longo de 4 treinos semanais. Só que é pouco por cada treino, para começar. Mesmo que seja só um exercício, 2 a 4 séries, porque depois tu consegues ir aumentando. E eu vou começar, se calhar, o bloco assim. Ainda não temos o bloco estimado, porque ainda faltam 3 semanas para isso, mas seria uma coisa do género. Para dar aqui um exemplo palpável, permites-me, Tony? Para Achas mim, que é adequado? nada é adequado a Gala Paddle. Nada. Tenho nada. Geralmente, a aula será provavelmente tipo sexta. Um jogo segunda à noite ou domingo à noite. E outro jogo a meio da semana. Vou treinar. Portanto, tenho estes 3 momentos mais ou menos espaçados 48 horas entre si. Entre isso, eu vou treinar entre 4 a 5 vezes por semana no ginásio. Por gosto. Não precisaria de, mas é por gosto. Como é que eu vou fazer isto? Terça, quinta, sábado e domingo há estímulo de ombros. Eu só não meto estímulo de ombros nos dias em que vou fazer. Um deles é o paddle, a aula, e o outro é mesmo o meu dia de descanso. Só que estes estímulos de ombros que vocês estão a ouvir é literalmente eu vou começar provavelmente com 2 séries. Um exercício, 2 a 3 séries no máximo. Para que, à medida que eu também estou a aumentar esta frequência de paddle e estou a aumentar a frequência de ombros, deixa primeiro que o meu corpo se estabilize, consiga lidar com isto e depois sim, ok, estou a recuperar, treinar bem, não estou com dores nos ombros, o paddle não me está a chatear e eu estou a progredir bem no ginásio. Há condições, posso adicionar um bocadinho no ginásio. E depois posso adicionar um bocadinho no ginásio. Depois posso adicionar um bocadinho no ginásio. Mas ter a flexibilidade que o António falou há bocado, que é, ok, e se esta semana em vez de 3 jogos eu faço 5 ou 4? Ok, retiro isto, ou reduzo. Esse ponto é chave. Dá jeito meio que para fechar o episódio de. Tal como nós falámos noutros episódios já no passado e especialmente quando começas a treinar a trabalhar com pessoas novas. Ok, se estás a incluir uma coisa nova e percebes mais ou menos por alto qual é, em que grupos musculares ou zona do corpo vai ter impacto em termos de desgaste, de uso, ok, reduz um bocadinho o volume, um treino de musculação antes de começares a mudar muita coisa nesse grupo muscular. É muito mais fácil tu manteres com pouco volume e garantir que não perdes nada, enquanto estás a tentar ajustar aqui um bocadinho. Olha, ok, estou a ter uma boa performance e estou a ter uma boa evolução.
olha, a performance está fixe, mas sinto que estagnei. Ok, então agora vou-lhe dar aqui mais uma série ou duas por semana. Ou, por exemplo, uma série em cada treino, em vez de fazer 2 vezes por semana, 2 séries em cada um dos treinos de shoulder press, vou fazer 3-2. Ok, tranquilo, ainda consigo meter mais, 3-3. Pronto, e vais encaixando aí e vais vendo, olha, agora estou num ponto em que fui adicionando e reparei que estou a crescer muscularmente, consigo manter a performance, mínimo de impacto entre as sessões. Ok. Tu desta forma evitas estares a perder ou teres que resolver ou meter um penso sobre uma situação de que ei, agora estou cheio de dores, agora tenho que adaptar o treino, agora já não está a resultar. Portanto, antes de teres sinais de ok, vou ter que ajustar o treino porque está a ser demais, tu ajustas primeiro, que é reduzir um bocadinho o volume. Na realidade não reduzes bem, porque reduzes na hipertrofia, mas estás a dar na mesma ou na outra modalidade, independentemente do grupo muscular. E depois no treino de musculação em si é que vais voltando a engolir. Até porque, como o Francisco disse, se isto for logo no início, tu vais ter um impacto porque o corpo não está bem habituado àquela modalidade. Epá, dá-lhe um bocadinho de descanso. Quando viste que já estás habituado ao esforço daquela modalidade, agora começas a complementar outra vez com o treino de hipertrofia. Vou-lhe dar aqui mais um bocadinho. Ou o treino de superiores que era a segunda, se calhar vai passar para a terça-feira. E começas a ajustar desta forma. Antes de começar a ter pequenas dores no cotovelo, no ombro, ou no joelho, ou no tornozelo, ok, faz o ajuste desta forma. Então, caso faças depois, o conselho não é, acaba por ser semelhante, que é, ok, reduz o volume. Se for preciso, faz uma semana de deload. Okay, deixa o teu corpo recuperar bem, vê como é que tu te sentes só quase a fazer a modalidade. E após essa semana de deload, essa semana de descanso, voltas a incluir aos poucos nos grupos musculares que sentiste que estão mais cansados e estão mais doridos e que estão a recuperar pior de dia para dia. Ok, voltas a incluir o treino que estavas a fazer noutros dias com um volume mais baixo e vais simplesmente adicionando peças. E minimizas um impacto excessivo nessa zona, desmotivação porque ninguém gosta de ter dores, seja de um lado, seja do outro, ou por testes de modalidades ou por testes de musculação, e desta forma vais conseguindo conjugar os dois. E era assim por alto, não sei se queres incluir assim mais alguma coisa. Acho que queria só mesmo deixar aqui o convite falando em. O convite para serem teus parceiros no paddle. Hã? O convite para serem teus parceiros. Podem vir jogar, eu sou bem fácil, vão ganhar. Vão ganhar, bem fácil. Das últimas 2 vezes que eu joguei, eu só pensei, todos os meus reflexos assim, foda-se, para que é que tu estás a ter elas, tu estás a fazer tudo ao lado. Vais defender uma bola assim. Imagina que isto é uma raquete. Assim. Triste. Isto é a nossa triste realidade. Vergonhoso. Mas já. Basicamente queria só fazer aqui um convite à malta que está aqui a ouvir o podcast ou a ver o vídeo para clicarem aí em baixo no link na descrição para descarregarem o nosso e-book grátis como criar a tua própria dieta, onde eu te ensino tudo o que tu precisas saber sobre ganhar massa muscular, queimar gordura ou performance através da nutrição com uma abordagem altamente baseada na evidência científica com mais de 200 referências bibliográficas que te vão ensinar tudo aquilo que tu precisas saber, desde construir as tuas calorias, encontrar a dieta perfeita para ti, escolher os melhores alimentos, como é que os vais distribuir ao longo do tempo e obviamente também a suplementação mais indicada para os teus objetivos. Para mais informações, ligue 707 707 707. Foi da rápido. Sim, agora senti que estava a ouvir aquilo da rádio. Quando acaba o anúncio, eles fazem um disclaimer no fim. Atenção que isto ligamento e tu assim, caneco, o que aconteceu aqui? Então, qual? Meus amigos, isto vem, isto já está aqui. Só não vende caracóis. Ainda. Só não vende caracóis. E mesmo assim, com jeitinho. Pessoal, é isto que temos para vos dar hoje. Deixem nos comentários a prática desportiva que vocês fazem, inclusive é para termos uma ideia de quem está a ouvir o que é que costumam fazer mais. Podemos fazer até um episódio específico ligado a essa modalidade, como é que poderão fazer. Portanto, deixem nos comentários, olha, faço paddle, faço aerox, se corres não digas nada, põe só 3 pontinhos. Nado, faço qualquer coisa desse género, para termos um bocadinho de noção disso e podemos ajudar. E tirando isto, vemos na próxima semana. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!